Tarde, ou bom dia, ou boa noite, não sei que horas você está assistindo essa live. Sejam muito bem-vindas aqui na página MB Kids. E essas são lives de aquecimento, lives preparatórias para o nosso evento, que vai acontecer do dia 30 do 10 ao dia 5 do 11. É um evento completamente gratuito, onde nós vamos fazer uma semana inteira de conhecimento sobre a costura infantil. No caso, esse nosso evento se chama Facilitando a Costura Infantil. Para você se inscrever, tem um link na minha bio. Corre lá, faça sua inscrição para você não ficar de fora. E entra em um grupo de WhatsApp também para você receber os avisos, tá? Olá! Como vocês estão? Hoje nós vamos falar sobre os materiais que nós vamos utilizar no nosso evento. Quem está ansiosa aí? Boa tarde. Oi, oi. Eu ia trazer para vocês hoje a peça que a gente vai aprender, mas amanhã eu trago, né? Ou se bobear, daqui a pouco eu mostro nos stories. Ficam ligadinhos aí, para vocês verem a peça que a gente vai aprender no nosso evento, né? Mas fora isso, vários e vários conhecimentos a gente vai aprender lá, né? Não só a peça, então foquem num todo, né? Não só em fazer uma peça, porque quando a gente foca só em uma peça, a gente fica limitado, né? A gente acaba que não pega um conhecimento e amplia para aplicar em outras coisas, né? A gente fica muito presa, fica muito dependente, né? Somente daquela peça. Ah, outra peça eu não sei fazer, só sei fazer essa. Então, é importante a gente focar no conhecimento para poder saber o que fazer com ele, tá? Boa tarde. Vamos começar pelos materiais, né, que a gente vai utilizar no nosso evento. Qual o material, na verdade, né, a nossa ferramenta principal que nós utilizamos, quem trabalha com a costura infantil? Quem sabe qual que é a ferramenta principal? Que sem ela não tem como sair nada? A nossa máquina. Isso mesmo. A gente precisa. Quantas aqui já tem máquina? Já estão aí trabalhando com isso? Ou quantas ainda vão adquirir a sua máquina para começar? Deixa eu ver como é que tá aqui. Isso, a máquina, Ana. E não precisa ser a máquina mais top, última geração não, tá, meninas? A que você tem mesmo aí na sua casa. Qualquer um. Ai, mídia, só tem uma bem velhinha, aquelas pretinhas que minha avó utilizava ou que, né, tava ali abandonada. Pode ser ela mesmo, tá? Você vai conseguir fazer com essa máquina mesmo. Qualquer uma. Porque o intuito do nosso evento é trazer ali aquela facilidade para mostrar para você, principalmente para você que está começando, que você pode começar com pouco. Você não precisa do muito, né? A máquina da última geração, a máquina mais profissional. Não, o que você tem, você vai conseguir participar do nosso evento. Ó, eu tenho a máquina doméstica, pode ser essa mesmo, tá? Como aqui eu falo muito sobre a máquina doméstica, muita gente acha que, só vai dar pra fazer se tiver máquina doméstica, então. Não, qualquer máquina que você tiver. Eu tenho uma industrial, serve. Eu tenho só doméstica, serve também, tá? Eu sempre trago os exemplos da máquina doméstica você consegue. É justamente porque existe essa... Como é que eu posso falar? A máquina doméstica, ela se tornou um limitador, digamos assim, para muitas pessoas, né? Muitas não sabem que com ela consegue fazer peças lindas. Então, é por isso que eu sempre trago esse exemplo. Só com essa máquina você consegue, né? Quem já tá aqui há um tempo sabe que eu tô sempre falando sobre isso. Não, só com máquina tal você consegue. Porque, justamente, ela tem se tornado, na verdade, né? Espero que esteja acabando de tanto eu falar. Mas, por muito tempo, ela se tornou, né, uma barreira ali, muita gente não sabia, não sabe, na verdade, o que dá para fazer com ela. Então, é por isso que eu sempre cito, tá? Sempre tô citando a máquina doméstica, mas não que a industrial você não consiga fazer. Consegue, com certeza. Tá bom? Voltou aqui, deu uma pausazinha.
Então, ó, tô vendo aqui que muitas já tem a máquina. Eu tenho... Ó, eu tenho máquina, mas costuro por enquanto só pra minha filhota. Mas logo, logo vai começar a costurar pra fora, né? Ó, eu tenho uma zigue-zague. Essa zigue-zague, você fala, deve ser a doméstica, né? Ó, eu tenho uma Janome. É uma marca... Tem várias marcas de máquina. Eu vou até citar umas pra vocês, que muitas vezes o pessoal não sabe, né, ao certo. Ah, que marca que eu compro? Qual que é melhor? Existem várias marcas, no caso, que são muito boas, né? Eu já usei 2 marcas, mas eu sei de outras que elas são muito boas. Igual essa Janome aí é muito boa também. A que eu utilizo durante todos os 12 anos que eu costuro é a marca Singer, né? É uma marca que ela é muito antiga já e ela é muito boa, né? É uma máquina assim que custa quebrar, sabe? Inclusive a minha primeira máquina, eu comprei ela usada. Quanto foi mesmo, gente? Eu acho que ela foi acho que foi uns R$100 que eu paguei nela. Que era aquela da Bella. O nome da máquina, Singer, era da Bella. Quantas de vocês conhecem essa? Ela era, né? Não sei se ainda produzem essa da Bella. Mas ela era mais simplesinha da Singer. Mas antiga, gente, antiga. Antiguinha. Ela tava amarela já, assim, mas tão antiguinha que ela era. Inclusive, ela ainda tá aí, né? Funcionando até. E aí, eu comprei ela usada e ela durou anos comigo ainda. Ainda dura, né? Ainda tá ali. Mas aí hoje eu já pulei pra Facilita Pro. Não é isso mesmo? Cadê? Tá lá na outra mesa. Facilita Pro. Da Singer também, tá? E aí essa que eu utilizo, ela tem várias numerações. O que muda entre uma e outra? O número de pontos, né? Por exemplo, a minha é a 4411. 4411 por quê? Porque ela tem 11 pontos, né? Ela finaliza com a numeração de pontos. A minha é a mais básicazinha. Eu sempre entendi, acho que é porque lá no início eu escutei uma pessoa com quem eu trabalhei nessa área da costura, né? Que eu trabalhava no ateliê dela. Ela falando que essa questão de numeração de pontos, você acaba utilizando os mais básicos, né? A não ser quem trabalha com bordado e queira fazer algo diferente, né? Aí sim. Mas aí ela me falou isso e eu peguei pra mim. Então, toda vez que eu vou comprar uma máquina, eu compro com a numeração de pontos mais básica. Porque ela altera muito o valor só por conta dos tamanhos, das quantidades de ponto. Mas acaba que tem tantos anos que eu tô na costura infantil, já trabalhei com muitas coisas. Até hoje, eu não utilizei todos os pontos da minha máquina, né? Que ela tem um mínimo que é de 11 pontos, né? Porque os pontos mais básicos que a gente utiliza é o ponto reto, que a gente usa em todas as costuras. O zigue-zague a gente utiliza em peças específicas. E o ponto caseado, né? Esses são os pontos que eu mais utilizo. 3, tá vendo? Então, os outros, né? Os outros 9 pontos... 8 pontos? 9 pontos. 8 pontos. Ficou lá, né? Não utilizo. Então, assim, aí tem não sei se é 4423 ou 5523, que são 23 pontos, 32 pontos e vai subindo. Só que sobe o valor também, né? Então, assim, pode pegar a básica. Igual a Singer tem umas... É a Traduction, se eu não me engano. Traduction, um nome assim. Que ela é uma das básicas também da Singer, que é muito boa, né? Inclusive, tem alunas que utilizam dela e faz de tudo com ela, né? E aí, fora essa, tem Eugene, eu já usei Eugene, né? Tem a Janome aí também, tem a da Broadway. E entre outras, tá? Não importa muito a marca, né? Eu tô falando da Singer porque aqui eu tô acostumada a utilizar real. Mas eu já usei da Eugene, que também é uma marca excelente, né? Já tem amigas minhas que já utilizaram da Janome, é uma marca excelente também. Então, assim, tem várias marcas hoje no mercado
que são muito boas, né? Hoje em dia eu acredito que eles não fabricam mais coisas muito frágeis, sabe? Então as máquinas domésticas todas, elas têm um potencial muito bom para fazer uma costura, sabe? Ó, só tem uma reta, tá excelente. Para quem tá aqui e acha que a gente vai utilizar a máquina de overlock, que muita gente acha que é a única máquina que dá para fazer acabamento, nós não vamos utilizar a máquina de overlock, tá? Na peça que a gente vai fazer na nossa semana. E, inclusive, eu nem utilizo nas minhas peças, nas peças que eu ensino no curso e tudo mais. Não uso máquina de overlock, tá? Não que não seja possível usar. Claro que é possível. Se você tem uma máquina de overlock, ótimo, né? Para você trabalhar de forma mais rápida, ela vai te ajudar muito, né? Ela estando com um acabamento assim, ó, uma regulagem afinadinha, é excelente, tá? Mas se você só tem a máquina doméstica, não fique presa, né, pra começar. Eu só vou começar quando eu tiver outras. Não, com o que você tem, você já consegue, tá? Inclusive, você vai tirar prova viva disso nesse nosso evento, tá bom? Ó, igual a Luana falando, eu tenho industriais, perfeito. A Luana vai fazer as peças com a que ela tem. Bora ver, deixa eu ver o que vocês estão falando aqui, ó. Ó, eu tenho a máquina antiga pretinha, reta, tô aprendendo ainda. Essa é excelente. Gente, minha avó tinha. Eu era pequena, sabe? Mas minha avó costurava. Eu não tive a oportunidade de aprender com ela, porque ela faleceu. Eu ainda não tinha despertado o interesse pela costura. Mas ela tinha, eu lembro, e era muito boa, viu? E minha avó, ela era uma costureira, assim, de mão cheia. Ela tinha, eu via sempre a movimentação, ela fazia roupinhas pra mim também, mas eu sempre via a movimentação no ateliê dela, né? Que eu tava sempre lá na casa dela, inclusive eu morei com ela durante 1 ano, quando eu tinha ali por volta de 9 anos de idade. Então eu sempre via a movimentação. Tinha muitas clientes, ela tinha 3 máquinas só. Ela tinha a pretinha, ela tinha uma outra que inclusive eu tive o privilégio de ficar com essa máquina. Depois que ela morreu, minha tia pegou essa máquina, só que minha tia não costurava, né? E aí, quando eu fui lá na casa dela, eu já tava mexendo com essas coisas de costura, né? Eu acho que eu tinha ali por volta de 15 anos. E eu vi essa máquina lá, pegando chuva, tava toda molhada. Aí eu fui pedir ela, né, pra mim. E tá aqui comigo, depois eu vou mostrar pra vocês. A máquina, gente, essa máquina tem anos. Sei lá, deve ter mais de 40 anos essa máquina que tá aqui comigo. Só que eu não utilizo mais ela, então eu cortei o cabo dela, mas ela funcionava, era da Eugene. Eu cheguei a utilizar ela. Só que eu cortei o cabo dela, porque depois eu dar uma arrumada nela pra deixar ela de enfeite mesmo, né? Então minha avó tinha 3 máquinas. Uma era uma overlockzinha, que era chinesinha, nem era a industrial em si, e a pretinha e essa outra. E ela fazia de tudo com essas máquinas, viu? Então, pra vocês verem que não é de hoje, né? Tudo é questão dos acabamentos, de saber o que fazer em cada peça, né, em cada modelo. E às vezes a gente só não sabe como utilizar, né, esses acabamentos, fazer esses acabamentos na máquina que a gente tem. Ó, tem uma doméstica e uma chinesinha. Eu também tenho uma chinesinha, mas eu não uso. A questão da máquina de overlock é só tá bem regulada mesmo. Precisa estar regulada. Ó, tenho a máquina doméstica e faço algumas roupinhas pra minha neta, mais simples. E dá pra fazer as mais chiques também, ó. Igual aqui atrás de mim, tá vendo? Os vestidos de festa. Dá pra fazer também. Ó, eu tenho uma Singer Facilita há 30 anos. Olha que maravilha. A Singer é uma marca muito duradoura mesmo. Ó, deixa eu ver o que ela tá falando aqui, ó. Comprei um curso, porém não ensina a modelar, já vê os moldes prontos. Tenho medo de pegar encomenda devido a não saber colocar as medidas no molde. Ó, por isso que eu falo com vocês, é muito bom aprender a fazer modelagem, porque você vai ter ciência do que você tá fazendo, né? Não tem nada melhor do que você saber o que tá fazendo. Sabe aquilo quando a gente... Opa, voltou. Tinha dado um bugzinho.
sabe? A gente faz algo, a gente não sabe ao certo o que tá fazendo, mas a gente tá indo porque tá todo mundo indo. Usar a modelagem pronta, ela é basicamente isso. Você não sabe se a medida tá certa, né? Então, você vai meio que nas escuras. Pode ser que sirva, pode ser que não sirva. E você acaba estragando o tecido, acaba tendo que devolver. Eu já fiz isso. Quem nunca fez isso? Fez uma roupa. Deve que ter algumas que ainda não graças a Deus não fizeram, né? Mas o que acontecia comigo, né? Quando eu utilizava de modelagem prontas. Eu fazia a peça, não servi. E entregar para cliente, como não serviu, ela devolveu, eu tenho que devolver o dinheiro que eu já tinha gastado. Todinho, inclusive, né? Porque o que eu fazia muito? Eu estragava muito tecido na minha época, tá? Porque eu tava aprendendo. E aí, eu cortava, dava errado. Eu ia na loja, comprava novamente com o dinheiro que era para ser meu lucro. Comprava novamente o tecido. E aí, fazia a peça e ainda não servia. Ou seja, devolvia, ficava uma peça perdida, né? Por quê? Porque eu não sabia o certo. Então, a gente meio que ia nas escuras. E é muito ruim quando a gente faz isso, né? Então, você tem como economizar muito tempo e dinheiro aprendendo a fazer suas próprias modelagens, não ficando dependente, assim, sabe? Não ir nas cegas. Tá? É muito importante. É um dos pontos, se fosse pra eu aconselhar você, qual é o ponto que você aconselha dentro da costura infantil? Primeira coisa que eu preciso fazer, que eu tô começando na costura infantil, aprender a modelagem. Primeira coisa, sem dúvida, tá? Que isso vai evitar de você gastar muita grana, muito dinheiro, desperdício mesmo, sabe? E frustração, no caso. Deixa eu ver aqui. Eita, que tem mensagem, viu? Ó, Priscila falando. Pontos decorativos são bons para fazer detalhe nas peças que parecem bordados, né? Agregam valor. Tem esse ponto, né? Quando as máquinas têm mais pontos, você pode usar os pontos decorativos para isso, né? No caso, eu usei poucas vezes, mas dá para utilizar. Deixa eu ver se eu tenho alguma peça aqui que eu usei. Não tem. Mas, ó, por exemplo, você pode pegar uma peça, igual essa blusinha, né? Tem a manguinha assim, você pode fazer um ponto decorativo aqui na barra dela, né? Se, no caso, ela for cor única, porque estampado assim quase não vai dar pra ver também. Ó, quem tá perguntando, falando que já tá em um grupo de WhatsApp, perguntando se precisa entrar de novo, não precisa, tá? Se você já se inscreveu e está em um grupo, não precisa entrar novamente. Ok, ó, sobre a máquina, a Singer Tradition. Um nome assim, que a Priscila tá falando aqui, ó. Que indica de olhos fechados, ela é muito boa mesmo. Deixa eu ver aqui, ó. Só tenho uma doméstica e tô doidinho pra começar a costurar. Pois vamos, que dá pra fazer muita coisa. Você pode começar com a peça dessa semana. Ó, eu tenho uma pretinha antiga da Singer, né? E 2 overlock e uma semi-industrial. Quero muito fazer algo, só costuro pra mim no momento. Mas agora vai dar certo. Você fazer pra fora também. E aí, gente, vamos lá. Nossa, tem muita mensagem. Mas aí depois eu olho certinho essas mensagens de vocês. Próximo material que a gente vai estar utilizando, a primeira é a nossa máquina, né? Que já expliquei pra você. Qual você tiver, você vai conseguir utilizar. Depois disso, da máquina, nós vamos para os acessóriozinhos, né? Que é importante ter. Provavelmente, se você já costura, você já tem, tá? Quem não tem, vai lá atrás para você conseguir. Tesoura, fita métrica, tesoura, tá? Tem umas que são baratinhas, gente. Tem umas mais caras, com certeza, né? Mas é bom ter uma que corta o tecido direitinho. Porque quem não tem e utiliza aquelas tesourinhas de cortar papel, pode ser que você pinique o tecido, tire ele do lugar na hora que você estiver cortando. E aí movimente, né? Ele vai ficar torto de um lado. Então, assim, é bom ter uma dessa. Tem uns que são baratinhos, já consegui comprar até de R$10 essas tesourinhas, tá?
Sabe onde que vocês encontram tesoura assim, ó, barata de vocês comprarem? Na Shein, tá? Todo mundo tem o aplicativo da Shein, né? Digita lá, tesoura. Você vai ver o tanto de tesoura barata que tem, tá? Aproveita que não tá taxando. Compra lá, já deixa aí um estoquezinho. Lá tem vários acessóriozinhos maravilhosos pra você comprar também. De costura, pra você deixar aí, fica baratinho. Lá tem uma tesoura até de R$6. E eu já comprei. Eu acho que essa daqui é de lá, deixa eu ver se... Essa daqui é de lá. A minha verdinha tá ali em cima da mesa, que eu utilizo também. Comprei lá. Então, assim, tem vários acessórios maravilhosos que dá pra você estar utilizando, tá bom? E a fita métrica também lá tem. E, gente, muito baratinho. Vai demorar um pouco pra chegar, então depois você compra lá. Mas, por enquanto, vê se você encontra na sua cidade. Fita métrica também tem de R$2, de R$3, se encontra baratinho. É sempre bom ter algumas fitas, né? Ou coisinha que some a fita métrica. Então, você já compra e já deixa aí de estoque, né? Pra você. Outra coisa que a gente vai estar utilizando, uma régua reta, se você não tiver, você vai imprimir a que eu vou liberar pra vocês. Eu vou liberar uma régua assim, ó, em PDF. O que você vai fazer? Você vai imprimir, vai colar. Ó, essa minha eu colei numa capa de um caderno. Fica durinho, tá vendo? Você imprime, recorta. Ela é basicamente um pouquinho menor do que uma folha A4. Sabe aquela folha A4 que a gente imprime mesmo? Deixa eu pegar aqui uma folha de caderno. Ó. Ela é, ó, basicamente do tamanho de uma folha A4. A folha A4 é um pouquinho maior do que folha de caderno, tá? Então, esse aqui é o tamanho dela. Você vai pegar, imprimir e vai colar em um papelão, em uma capa de caderno. E você vai passar uma fita durex, pra ela ficar como se fosse plastificada. Isso aqui, gente, é uma forma que é barata, que eu mostrei pra vocês de fazer, de ter essa régua aí, ó, durando. Que isso aqui você vai conseguir usar pra fazer a sua modelagem, que eu vou estar ensinando, tá? Que a gente vai usar a parte redonda aqui, ó, curvada. E aí, se você não tiver uma régua reta, você pode usar essa parte aqui, ó, retinha, tá? Da régua mesmo que eu vou liberar, tá? Outra coisa, eu vou liberar ainda, tá? Quem não recebeu ainda, é só aguardar que a gente vai mandar nos grupos de WhatsApp. Porque tem muita gente que já tem. Mas a gente vai estar enviando novamente lá nos grupos, tá? Tanto o PDF da régua e vamos liberar também o PDF da tabela de medida, que é outra coisa que a gente vai precisar na nossa semana, tá? Ainda hoje vocês vão receber tudo isso. Inclusive, a lista mesmo de material que eu tô falando aqui já, vai estar também lá em um PDF. Você vai clicar nesse PDF, vai abrir com essa régua, com a tabela de medida e com a listazinha de material. Só para você bater o confere, se tem aí na sua casa. Se não tem, aí você já providencia para deixar ok aí, pra gente estar utilizando, tá? E aí você vai deixar folha, pode ser folha de caderno, pode ser folha A4. Se você tiver cartolina, pode ser um papel craft, que é o papel próprio que a gente faz modelagem, sabe? Você pode tá utilizando ele. Mas, de qualquer forma, qualquer papel que você tiver aí, você já vai deixar separado que a gente vai usar para fazer modelagem. Mídia, como que eu vou usar um papel desse tamanho de uma folha para fazer modelagem? Calma, a gente vai usar mais de um. A gente vai grudar um no outro até ele ficar num tamanho que dê pra gente fazer o nosso desenho, né? A nossa modelagem ali, tá? Então, tá aí, ó. A máquina, fita métrica, tesoura, régua que eu vou liberar, tabela de medida. Você vai pegar uma caneta ou lápis, né? Pra você estar utilizando o papel. E cadê o elemento... Segundo elemento principal, né, que a gente vai utilizar, tecido. Eu separei aqui porque eu acho que eu vou utilizar um dessas duas cores, ou vermelho, ou esse quadriculado aqui com vermelho, né, branco e vermelho. Tricoline. Mídia, eu queria usar outro tipo de tecido, eu posso? Nós vamos fazer uma blusinha, daqui a pouco ou amanhã eu mostro pra você a foto ou vídeo, né, dessa blusa que a gente vai fazer para você ter uma ideia, tá? Do que você vai utilizar em tecido. Eu vou indicar o tricoline 100% algodão, tá? Então, você vai procurar lá o tricoline 100% algodão, se encontrar. Um ou mais levezinho, tá, gente? Por que que eu digo 100% algodão? Porque o 100% algodão, ele é mais levezinho,
Ó, você vê. Ele não é aquele tricoline gomudo, sabe? Aquele tricoline duro de você mexer, porque tem várias composições, né? Ó, esse aqui é macio. É bem levezinho. Então, pra gente fazer blusinha infantil, é bom a gente usar um tecido que seja mais macio, de algodão, né? E aí, caso você queira usar um outro tipo de tecido, eu queria usar uma viscose. Pode usar também. Não se esqueça de lavar, porque viscose encolhe. E também, você precisa saber que o caimento da viscose é diferente de um tricoline, tá? Então, o modelo que a gente vai fazer, ele tem meio que uns babados. Então, com a tricoline, ele vai ficar um babadinho mais armado. Com a viscose, ele não vai ficar armado, ele vai ficar caído. Ele vai ter um caimento, né? Porque a viscose, ela é mais pesadinha. Eu até tenho aqui um vestidinho de viscose. Opa! Tenho até um tecidinho aqui de viscose. Ó. Isso aqui é uma viscose, olha pra você ver. Ele cai. É um tecidinho bem... que tem caimento, né? Ele é leve, mas ele tem caimento, né? Ele tem um pezinho de caimento. Não é igual o tricoline. Esse aqui é um tricoline, 100% algodão, que eu fiz essa blusinha, né? Então, tem aí os caimentos diferentes. Então, o que eu tô indicando é o tricoline. Mas você pode usar o que você tem aí. Linho misto. O linho talvez sirva sim, tá? O linho, porque ele vai ter ali... Só não pode ser aquele linho muito grosso, tá? Tem uns linhos que eles são um linho misto um pouco mais leve. Linho misto tem uma diversidade de composições. Tenta não pegar aqueles muito pesado, tá bom? Mas eu acredito que o linho sirva também. Porque ele tem a composição, né? De algodão. Vou falar agora a medida do tecido, tá? Então, eu vou fazer com um desses dois aqui. Eu ainda não defini ao certo, mas vai ser ou vermelho, ou esquadriculado, ou então branco. Tô nessa dúvida aí. Deixa eu pegar aqui que eu anotei. A quantidade de tecido. Vamos lá. Normalmente, na lista de material, eu sempre peço 1 metro, né? 1 metro de tecido. Por quê? Porque quando sobra, você pode fazer um laço, ou um tapa-fralda, ou um shortinho, uma bermudinha, né? Pra fazer a composição. Porque quem modela, né? Quem faz roupa infantil, tem que saber fazer outras peças. Não basta fazer só uma peça, né? E lá no nosso evento eu não consigo ensinar todas as peças que existem. Então, a gente vai fazer uma. Mas aí, eu vou especificar aqui a quantidade de tecido, mas na lista de material eu sempre boto 1 metro, porque é bom pra mais do que pra menos, né? De 0 a 2 anos, tá? Você já sabe qual é a idade que você vai fazer aí. Mas de 0, né? De 1 mês até 2 anos, você vai precisar de 60 centímetros de tecido, tá? 60 centímetros. E de 4 a 10 anos, você vai precisar de 80 centímetros. E ainda assim, com essa medida que eu tô passando, ainda vai sobrar um pouquinho, tá? Mas eu botei um pouquinho pra mais. De 1 mês a 2 anos, com muito menos você consegue fazer uma blusinha. Só que eu botei pra mais porque essa peça vai ter um babado. O babado acaba pegando um pouco mais de tecido, né? A gente sabe. Então, eu botei aí um pouquinho pra mais, tá? Então, de 4 a 10 anos, 80. E de 1 mês a 2 anos, 60 centímetros, tá? Somente. E aí, se você quiser comprar 1 metro, porque aí você já deixa aí, você pode complementar com a bermudinha, né? Um conjuntinho. Vai ficar lindo também, tá bom? Deixa eu ver o que mais aqui. Deixa eu ver se eu tô esquecendo de algum outro tipo de material. Linha, né? Que você vai comprar a linha na cor do tecido, tá? Muito importante pra complementar aquele acabamento perfeito é você ter a linha na cor do tecido que você tá costurando. Por quê? Porque quando a gente tá começando a costurar, a gente ainda tá ali naqueles treinos, né? De fazer uma costura reta, né? Ainda tá treinando fazer aquela costura retinha pra ficar bem bonitinho. E aí você vai lá e usa, vou supor aqui, né? O tecido vermelho. Não tem a linha vermelha. Eu já tô falando aqui pra vocês. Comprem a linha na mesma cor. Ai, Midi, tá muito caro o tubo grande. Compra o tubinho pequeno. Deixa eu ver se eu tenho um aqui. Aqui, ó. Esses tubinhos aqui pequeno, ó. Esse aqui é pequeno. R$2, isso aqui, né? Compra na mesma cor.
Porque aí você vai fazer a blusa vermelha e usa uma linha branca. Vai dar pra ver todas as imperfeições que a gente ainda tá aprendendo, né? Vai dar pra ver se a costura ficou reta ou se ela deu uma curvada, né? Então, pra gente trazer, que eu sempre tô falando com vocês, acabamento perfeito é o que há, né? É o que vai firmar suas clientes. Então, você precisa priorizar isso. E usar a linha na mesma cor do tecido vai te ajudar nesses acabamentos que estão externos. É os acabamentos que trazem aquela primeira impressão, que a pessoa vai bater o olho na peça e ela vai olhar a costura, ela vai ver aquela costura ali de longe. Você não quer que fique uma costura branca, né? Então, compra na mesma corzinha, tá? Você vai ensinar a tirar a medida. Eu vou liberar a tabela de medida pra vocês certinho, tá? Pra vocês utilizarem. Vocês vão escolher. Na tabela de medida vai ter de 1 mês, as medidas de 1 mês, até as medidas de 10 anos, tá? Que é a tabela infantil que a gente trabalha, tá? Então, você vai escolher a sua. Ah, eu vou fazer de 4 anos. Então, você vai pegar a medida de 4 anos. Eu vou ensinar vocês a trabalharem ali com aquela tabela de medida. Como que você pega aquelas medidas ali, tá? Vai ter tudo isso certinho ensinando vocês. Podem ficar tranquila. Tá bom? Então, acho que é basicamente isso. Deixa eu ver se eu tô esquecendo de mais algum tipo de material. Eu acho que é isso. Tecido, as linhas. Basicamente é isso mesmo, né? A matéria-prima que a gente vai usar é o tecido, a máquina e os acessóriozinhos, né? Deixa também, se você tiver giz pra fazer a marcação no tecido. Se você não tiver, pode ser a caneta fantasma. Se não tiver caneta fantasma, use a caneta que você tenha. Só vai ter o cuidado, né, pra você não riscar errado. Tá bom? Quando vai ser a aula mesmo? Começa dia 30. Semana que vem. Segunda-feira que vem já começa, tá? Primeira aula no dia... Vou liberar o cronogramazinho pra vocês. Mas primeira aula no dia 30. Depois a segunda aula vai ser quarta. E a outra sexta. E a outra domingo. Porque aí a gente deixa o intervalo pra gente tirar as dúvidas, né? E vocês poderem fazer também. Tá bom? Então, é isso. É basicamente isso. Quem chegou depois, assiste novamente pra você pegar e anotar certinho a lista de material. Tá? Ver o que a gente falou, sobre o que a gente falou. Mas, de qualquer forma, a gente também vai enviar nos grupos, tá? Mas é bom você ver novamente pra você não perder, caso dos assuntos, né, que a gente falou. A gente falou sobre as máquinas e tudo mais. Será pelo YouTube ou pelo Instagram? Vai ser, gente, num blog privado. Um blog privado pelo YouTube. Isso. Mas só tem acesso quem se inscreve, né? Porque você recebe esse link. Então, você é direcionada. Porque ele não fica aberto aqui, né? No Instagram, no caso. Não fica aberto, você chega e entra... Não tem que ter a sua inscrição. Tá bom? Gente, então é isso. Beijão pra vocês. E, ó, amanhã nós temos uma live especial com uma convidada especial que eu tenho certeza que você não vai querer ficar de fora. Se você tem essa dificuldade, essa barreira de estar começando e continuar algo, sabe? Quando a gente começa a fazer alguma coisa, igual na costura infantil, comecei na costura infantil, comecei meu ateliê, mas é como se eu não conseguisse continuar, eu não conseguisse seguir em frente com isso. É como se sempre algo te impedisse, sabe? Você fica querendo desistir, fica desanimada, tudo mais. Então, não perca a live de amanhã. Vai vir um especialista, né, sobre desenvolvimento, né? Desenvolvimento humano mesmo. Pra gente aprender mais sobre isso. Eu tô muito ansiosa, né? Porque a gente sempre precisa aprender sobre a gente pra poder desenvolver o que a gente decidiu fazer, né? Por exemplo, hoje eu tenho meu ateliê. Mas eu preciso aprender mais o que eu tenho que fazer. O que muitas vezes me deixa paralisada. O que muitas vezes me trava e eu começo algo e nunca concluo, sabe? Vocês sentem isso? Porque, gente, eu sentia demais isso e até hoje a gente sempre tem que estar trabalhando isso, né? Tá trabalhando de começar e concluir. Começar e concluir, né? Então, ela vai estar falando sobre isso com a gente amanhã e vai ser muito bom,
Então, se eu fosse você, eu não perderia por nada. 3h30, já deixa aí na sua agenda, tá? Compromisso aqui vai ser como se fosse uma consulta mesmo, né? Então, já deixa aí marcado, né? 3h30 da tarde, amanhã eu tenho terapia. Porque nós vamos assistir como se fosse uma terapia, né? Ó, a Mara falando, sempre começo e não termino. Pois é. Isso é algo que pega muito a gente fica muito travada, né? Insegurança também, o medo, né, de fazer e não dar certo. E se eu fizer e não der certo? E se eu fizer e ninguém comprar? E se eu fizer e ninguém encomendar? E se ninguém gostar? Nossa, tem demais, né? E aí a gente vai estar falando sobre isso, tá bom? E aí, amanhã, vou estar mostrando, amanhã ou então mais tarde, né? Na partezinha ali do fim do dia, à noite, eu vou estar mostrando aqui nos stories. Se eu não mostrar, vai ser amanhã mesmo, tá? A nossa peça que nós vamos aprender na semana que vem, tá? Ó, a Charlene falando, e se eu fizer e não vender? É isso mesmo. Tá? Então, já marca aí pra você não perder essa nossa live com ela amanhã, tá bom? Beijão pra vocês e até mais. Beijos.